Os espíritos práticos poderão perguntar: mas qual a vantagem? Qual o sentido prático da revelação do novo mandamento? E nós vamos dizer: o sentido prático é o mais importante, porque coloca imediatamente o Brasil na vanguarda do mundo. Por quê? Porque o coloca dentro da lei do chefe supremo do Brasil, que é Jesus. Dentro da lei do chefe de todo o globo terrestre, que é Jesus. Ora, neste final de ciclo, dentro do Apocalipse até o ano 2000, esta é a palavra de ordem: união total de todas as crenças religiosas. Ou as religiões se irmanam, legitimamente fiéis ao Deus que dizem adorar, ou o comunismo ateu as devora, à proporção que elas se combatem e se destroem, fortalecendo o inimigo mortal que nega a existência de Deus e a imortalidade da alma. E nós da LDV perguntamos a todos aqueles que dirigem o Brasil: cremos ou não cremos em Jesus? Cremos ou não cremos no Cristo de Deus? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas somente até aquele dia terrível do Senhor, como está na Bíblia Sagrada, somente até aquele dia em que as vontades humanas serão neutralizadas pela vontade divina. Nosso grande Rui falou muito da ignorância popular. Mas essa ignorância não é somente do povo humilde, é das elites sociais, é das classes dirigentes, é da corte dos intelectuais, é dos sábios afundados numa ciência sem Deus. E a maior desgraça humana é a ignorância da lei divina. Afinal, as religiões falam de Deus, mas não sabem provar sua existência. Também falam da alma, que continua viva depois da morte do corpo, mas não demonstram sua imortalidade. E aquela ciência que Rui exaltava com tanta veneração se encerrou na torre de marfim de um saber positivo que ajudou Karl Marx a lançar os fundamentos da sua doutrina ateia e infeliz. A verdadeira ciência não é essa. A nossa ciência, a ciência do Brasil novo, a ciência do Brasil grande e independente, é a ciência do Cristo em seu Evangelho, em seu Apocalipse, integralmente explicados em espírito e verdade, nesta pátria predestinada, que já é a pátria do novo mandamento revelado. A revelação do novo mandamento de Jesus demonstra que religião, ciência e política são três aspectos da mesma verdade que é Deus.
E ela dá ao Brasil uma religião própria, uma ciência própria, uma política própria, que não precisam de modelos estrangeiros, por mais deslumbrantes se nos apresentem. Está no Apocalipse que o Brasil governará o mundo no 3º milênio. Mas isto só é dado aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, aqueles que se fazem eleitos de Deus pelo seu merecimento. Pietro Baldi, analisando a obra unificadora da LBV, não se escusou de proclamar: é um movimento novo na história, já colocou o Brasil na vanguarda do mundo. E ele mesmo escreveu na grande síntese: o materialismo fez do homem um ser malvado, inclinado a oprimir o próprio semelhante. Homo homini lupus. Nós faremos dele um ser justo e bom, propenso a beneficiar a seus irmãos. A ciência o fez mal, mas nós, por meio da mesma ciência, o faremos melhor. Todos se voltam contra o ente simples e inerme que fala de Deus para fazê-lo calar. Mas a palavra doce ressurge do seu silêncio, se expande e triunfa, pois é da lei que a boa nova do Cristo se efetive, o mal seja vencido e venha o reino de Deus. O passado que contém o menos está morto. Interessai-vos pelo futuro que contém o mais. A sabedoria não está mais no passado, está no porvir, está no Apocalipse. Só a vossa ignorância vos pode fazer crer seja possível violar ou fraudar a lei. Indico ao mundo o caminho do Espírito, a única via das ascensões humanas, e torno a vos abrir a porta de entrada para o infinito que a razão e a ciência vos haviam trancado. Estais numa grande curva da vida do mundo. A lei que amadureceu durante 2 milênios impõe hoje uma revolução biológica. Agir com baixeza e leviandade significa expor-se a reações tremendas. Delas a história está repleta. A lei está sempre presente e alcança a todos, dirigentes e dirigidos. Sem uma compreensão de toda a fenomenologia universal, sem a visão unitária de uma síntese global, é absurdo pretender a solução de qualquer problema isoladamente. É necessário compreender antes o vínculo existente entre todos os fenômenos. A psicologia comum não pode dar senão a codificação dos instintos atrasados da animalidade. Elevar a modelo a mediocridade, tão somente porque ela se imponha por força do número e não pelo valor, significa erigir um monumento à inferioridade humana. Há um tipo mais elevado de homem, dificilmente reconhecível pelo exterior por quem não tenha chegado ao seu nível. É muitas vezes um solitário, um mártir, cuja grandeza não é reconhecida senão depois da sua morte. Isso é natural. Só o que é medíocre pode ser compreendido imediatamente e aclamado imediatamente pela maioria medíocre. Glória fácil e rápida significa pouco valor. O homem, na sua ignorância, alimenta a pretensão de violar e modificar a lei de Deus
amoldando-a ao seu alvedrio. Está na ilusão de poder e saber tudo e tudo fraudar. Pobre ser o homem, conservando-se tão somente bestial na substância, tudo ele rebaixa ao seu nível: religião, Estado, sociedade, ética. E para adaptá-los a si, opera uma contínua redução de todos os valores morais. Mas o gênio é um supersensitivo que alcança a verdade imediatamente por intuição. O gênio nada tem a aprender, apenas recorda e revela. Há um ciclo de nascimento e morte, tanto nas civilizações quanto nas revoluções. Há um ritmo de desenvolvimento, tanto na ordem como na desordem, durante o qual a lei diz, de repente, a qualquer potência: basta! Todos os desequilíbrios se recompõem num equilíbrio mais vasto, ao qual se conjugam para a grande obra progressiva do bem. Não compreendereis a história universal se por trás dela não perceberdes a lei de Deus. A lei que só ela verdadeiramente comanda, que impõe seus ciclos de amadurecimento e de exaustão, que impõe o ciclo do renascimento, tanto às civilizações quanto aos indivíduos. A posição de mando só é tal enquanto é posição de dever, posição de obediência aos princípios diretores da lei de Deus. O mando supremo não é mais do que suprema obediência, cujo gozo somente é dado a quem seja tão espiritualmente avançado que possa compreender e pôr em execução a ordem divina. É função e é missão, como todas as atividades sociais. Sois livres para sorrir e negar tudo isto. Mas o certo é que, se violardes uma só que seja destas consequências, violareis a ordem de todo o universo, e essa ordem se voltará contra vós para vos esmagar. Vejam bem como isso é importante. O acaso não existe. Tudo está predeterminado de acordo com a semeadura livre. Agora a colheita é obrigatória. Mas vamos ter paciência, porque está tudo certo. Há uma lei superior que já tracejou tudo muito bem planejado até o ano 2000. Que felizados serão os legionários. Não os legionários de comédia, porque legionário quer dizer soldado, há de tudo. Mas nós somos os legionários de Deus, não palhaços de circo, de televisão. Somos os legionários do Todo-Poderoso Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Viva Jesus!